Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, primeiro de tudo eu quero falar que eu estou gravando esse vídeo de dia porque tá sendo o único momento que eu tô tendo pra gravar ele. Então perdão aí caso tenha muito barulho de rua porque eu moro no primeiro andar, ou seja, vai ter alguns barulhos externos, mas com a edição eu espero conseguir tirar e deixar o mínimo possível, tá? E também tô gravando com um tom de voz mais alto pra pro barulho da rua não se sobressair. E é isso, gente, desculpa, tá? Mas é porque eu preciso falar sobre esse livro com vocês porque eu acho que é um livro muito importante, acho que é um livro muito bacana de trazer aqui. E é isso, vamos conversar então hoje, gente, sobre o A Tortura, do Henry Alleg. E bom, esse livro aqui, eu juro pra vocês que ele passaria muito batido por mim se não fosse meu amigo Francisco, que trabalha comigo, que é um dos maiores livreiros desse país. E, enfim, ele me indicou esse livro, me emprestou, então, vamos conversar sobre ele. E, gente, olha, que livro pesado, pesado. E assim, gente, olha, pra começar essa conversa, eu já quero falar aqui que eu sou uma pessoa completamente ignorante em relação à Guerra da Argélia. O que eu sei, eu li aqui nesse livro que, na verdade, tem no pós-fácil que o tradutor, que é o Samuel Chitan Júnior, fez explicando um pouquinho então sobre o que estava acontecendo ali na Argélia, porque antes disso eu não sabia basicamente de nada. E olha que eu já fiz história contemporânea e a Guerra da Argélia foi um dos temas que passou batido, assim, o professor nem falou. Mas enfim, o que eu sei está resumido a este livro aqui. E o Henry Alleg era um britânico, ele nasceu em Londres, mas ele fazia parte do Partido Comunista Francês e ele dirigia então um dos jornais de oposição ao regime francês na Argélia. E, gente, é o seguinte, a situação tava tão crítica ali, né, do regime colonial francês na Argélia, que durante esse período em que o Henry Alleg foi preso também, várias outras pessoas, vários outros líderes, vários outros militantes foram presos e foram desaparecendo, simplesmente desapareciam. O que o exército francês falava é que essas pessoas haviam desaparecido e acabou, né? Uma coisa que aconteceu aqui no Brasil também, diga-se de passagem, né, durante a ditadura militar. Mas enfim. Então aqui no A Tortura a gente vai acompanhar um relato do Henry Alleg quando ele foi preso pelas tropas francesas. E então aqui nesse relato ele vai denunciar todo tipo de tortura pelo qual ele passou enquanto ele estava preso. Esse relato aqui é um relato cru sobre a tortura, porque o intuito do Henry Alleg com esse livro era justamente denunciar a barbárie, a brutalidade, a maldade mesmo francesa ali contra o povo argelino no geral e com mais crueldade ainda com os argelinos, né? Porque os europeus tinham aquela coisa, não, essas pessoas podem ser importantes ali na França, na Inglaterra, em Berlim, não pode fazer muita coisa porque a opinião pública pode mudar em relação a isso e aquele trâmite político de passar uma má imagem, né? Ou seja, o Henry Alleg ele conseguiu sobreviver, diga-se de passagem, porque ele então era um jornalista muito conhecido e eles não queriam que, enfim, ter uma grande. Eles não queriam ter uma grande polêmica ali ligada às tropas francesas na Argélia, porque, obviamente, o desaparecimento do Henry Alleg poderia suscitar uma onda de revolta na opinião pública, né, e nos meios de comunicações franceses, europeus no geral. E é como eu falei pra vocês, gente, esse livro aqui é um relato cru, um relato duro, um relato denúncia do que as tropas francesas faziam ali com os prisioneiros argelinos e prisioneiros no geral. E assim, esse livro aqui é um livro muito pesado, porque ele é um livro muito cru. O Henry Alleg detalha com muita precisão os procedimentos de torturas pelo qual ele passou. Então é um livro muito pesado. É um livro muito, 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 muito pesado. Ou seja, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre essa questão da tortura, essa questão da guerra argelina, recomendo fortemente a leitura desse livro, mas lembrando que é um livro muito pesado no aspecto de ser um livro muito gráfico, é um livro muito, 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 muito gráfico mesmo. Ou seja, se você tem problemas com cenas de violência ou cenas de tortura, talvez esse livro não seja pra você, porque realmente é bem, 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 bem pesado. E assim, pra finalizar essa conversa, porque eu acho que não adianta nem muito me estender, porque é um relato super curto e eu quero muito que vocês leiam, porque isso daqui é um baita documento histórico. Uma das coisas que me impressionou mesmo, assim, de verdade nesse livro, assim, no sentido literário mesmo, é de que, no meio desse relato, o Henry Alleg levanta então a questão de que será que a barbárie acabou mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial? Ou será que hoje ela só é maquiada? Será que hoje ela é só escondida? Porque ele passou por isso daqui em 1957. Várias outras pessoas passaram, como ele menciona aqui, né? E esse livro é em memória dessas pessoas. E de que no Brasil aconteceu procedimentos de tortura muito semelhantes com o qual ele passou na década de 60. Enfim,
Na década de 70 também teve, na década de 80 também teve em outros países. Na década de 90 teve também, né, com a Guerra do Golfo. Na década de 2000 a gente teve aí a Guerra do Iraque, Irã, que foi televisionada, que as imagens brutais foram vazadas, né, o que os Estados Unidos fazia ali com aquela população, e de que hoje a gente ainda continua vivendo isso, sabe? De que a gente ainda tem esses procedimentos bárbaros de tortura, ou seja, o mundo gosta de falar assim, não, a barbárie acabou com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o fim do nazismo. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, a tortura só foi sendo maquiada, porque a tortura, gente, nada mais é, tanto no caso do Henry Allig quanto nos casos posteriores e também anteriores, é uma ferramenta do Estado. E a tortura, então, é quase um órgão estamental, sabe? É quase um órgão dos governos mundo afora com os seus prisioneiros, seja políticos, seja prisioneiros mesmo, pessoas presas. E assim, gente, esse livro aqui é como eu falei pra vocês, é um livro que busca denunciar e que busca trazer à tona o que estava acontecendo ali na Argélia, mas de que não só isso, porque o Henry Allig em vários momentos ele ressalta que isso estava acontecendo não só com ele, mas de que aconteceu com muitas outras pessoas antes dele, e que estava acontecendo com muitas outras pessoas enquanto ele estava passando por isso, e de que continuaria acontecendo, e de que infelizmente até hoje continua, né? Então assim, é muito pesado a gente ler um tipo de relato desses, sabendo que esse tipo de coisa ainda acontece, e ainda é uma coisa legalizada, e de que por muitas das vezes é uma coisa que é escondida também, né? Como principalmente no caso do Iraque e Irã, assim, quando surgiu aquelas fotos, né? Não sei se vocês sabem, mas enfim, é uma coisa muito, muito, muito pesada. E é isso, gente. Esse livro aqui é em memória das pessoas que foram torturadas, das pessoas que sofreram, e também é uma denúncia, né? Nada mais é do que uma denúncia pra alertar pras pessoas assim, gente, olha, a barbárie não acabou, a barbárie continua, sabe? A gente só fecha os olhos porque é isso que o Estado quer. Né? Mas ela ainda continua e continua até hoje, gente. Continua até hoje. E hoje cada vez mais perversa e cada vez mais escondida. Então, assim, é muito complicado mesmo, gente. Pra finalizar essa conversa, só quero repetir aqui que esse livro é um baita documento histórico, tá? Vale muito a pena ler, vale muito a pena pra você conhecer também um pouco da história da Argélia, né? Do que é que estava acontecendo ali. Porque é uma coisa que a gente não conversa muito, que a gente não fala muito, pelo menos, assim, na escola eu não tive aula sobre isso, nem na faculdade. E olha que eu faço faculdade de História. E é isso, gente, olha, fica aqui a dica desse livrinho, assim, quase um livreto, que esse livro tem 70 páginas, tá, gente? E é isso, ó, você vai ter uma aula de história e, dizendo mais uma vez, porque eu acho importante tratar isso, você precisa ter estômago para ler esse livro, tá? Não é um livro fácil, não é um livro que você vai ficar assim, ó, meu Deus, que coisa bonita. Não é nada disso, é completamente o oposto. Tá? Mas é isso, ó. Vou deixar o link da Amazon pra vocês darem uma conferida no livro, darem uma lida no, pelo menos na introdução que o autor faz. Se vocês tiverem interesse, tá? Em Guerra da Argélia e colonialismo francês no final do século XX, também recomendo fortemente. Enfim, gente, é isso, ó. Só lembrando que caso você seja novo aqui no canal, toda quarta e todo domingo a gente tá conversando aqui sobre algum livro ou sobre literatura no canal, tá? Então não deixem de se inscrever no canal pra tá acompanhando. É isso, gente. Um beijo e se cuidem, tá? Tchau, tchau.